Vamos lá, senhores. Normalmente a gente vem aqui com... A gente mudou um pouco o nosso perfil, né? A gente fazia muito reação de vídeo. Vocês viviam pedindo pra gente, pô, reage nos conteúdos, comenta os conteúdos, é legal vocês trocando ideia. A gente tinha virado muito coisa de notícia, debate, que é um formato mais rápido que funcionou muito bem aqui no canal. Só que agora a gente vai tentar, nesse ano, trazer mais formatos pra vocês. E é o seguinte, ó. Tem um... Acho que é influenciador, né? A gente pode chamar de influenciador. O Lucas Pop falando que não considera o Palmeiras um time grande, né? Não tá entre os maiores do Brasil. A gente vai trazer aqui o vídeo dele, vamos trocar uma ideia, vamos... Inclusive, quero saber a opinião de vocês a respeito, que para mim ele fala muita groselha no vídeo. E tem também um outro ponto que você trouxe aí, uma comparação do... Uma coisa que viralizou no Twitter também, né? Com o torcedor do Corinthians passando vergonha, comparando jogadores do Palmeiras e do Corinthians. Quer soltar aí o vídeo dele pra gente colocar? Vamos começar aqui então. O Lucas Bop, ele falou no podcast do Guedão TV, tá? Deixar o link aí na descrição do podcast, ó. Se liga. O Palmeiras não tá entre os 10 maiores clubes do Brasil, pra mim. Porque eu acho que a grandeza do Palmeiras, ela dependeu de terceiros. Teve a primeira academia, que é linda, mas sem a Parmalat, sem a Trafic, sem a Crefisa e sem o aporte do Paulo Nobre, a história do Palmeiras não seria nem de perto o que ela tem. E eu acho que isso atenta contra a grandeza de um time. Tem muito mérito, óbvio e tal. Mas assim, opinião de verdade, não tá entre os 6 maiores do Brasil pra mim. Não tá mesmo. Nunca esteve. E tem uma parada. Na nossa pior fase da história, escândalos policiais, e na melhor fase deles, a gente bate nele. É da natureza do Palmeiras perder do São Paulo. E eles sabem disso, isso que é mais legal. Eles fingem que não, eles sabem disso, porra. Esse final me quebra muito, mano, com todo respeito. Não vou falar de maneira pessoal, mas esse final, assim... E eles sabem disso. Isso que... Meu Deus. Meu, she's so crazy, meu, né? Muito assim, né? Oh, meu, she's so crazy. Cara, acho que é muita falta de conhecimento. Eu não sou louco de falar que o Flamengo não é grande, tá ligado? Mesmo você falando que, pô, o Flamengo tem a Globo, o Flamengo teve patrocínio estatal. Eu não sou louco de falar que o Flamengo não é grande, sabe? E detalhe, é um desconhecimento tão grande da história, porque o Palmeiras mesmo, antes de 1990, o Palmeiras já tinha 6 campeonatos brasileiros. 6 campeonatos brasileiros. Palmeiras, inclusive, domina o futebol nos anos 60 e 70. Palmeiras é chamado de academia de futebol, e não é à toa. Ele até comenta ali, ele fala rapidinho das academias de futebol, né? Mas o Palmeiras era conhecido como as academias de futebol. Palmeiras foi o que parava o Santos de Pelé. Inclusive, primeiro campeão mundial. Né? E tem toda essa questão até do Mundial, de você usar ali da questão do Maracanã. É muita falta de desconhecimento, né, cara? Parece que os caras hoje em dia eles fazem até de propósito para chamar atenção, né? Esse tipo de fala, né? A sensação que dá que é por isso, pro corte, né? Para gerar o corte, para gerar a visualização mesmo, porque é um argumento que não se sustenta. E aí tem um grande problema, que citando um exemplo, por exemplo, o Mauro César. O Mauro César, ele vende essa parada de ser mais intelectualizado, né? Só que você nunca vê o Mauro César zoando. Ele tá sempre ali, ou ele vai estar atacando, tipo o Palmeiras e tal, mas nunca a história do Palmeiras. Ele fala às vezes do momento e tal, mas você não vê ele atacando a história do momento, a história do Palmeiras, mas não vai para o lado da zoeira. Então ele é aquele cara intelectual chato. É o cara que você sabe, isso aqui vai ser um intelectualzão chato, às vezes vai falar umas groselhas, mas beleza. Já você entra no perfil desse tipo de cara assim, você dá a impressão que o cara nunca, igual o final ali, o cara já faz o final meio que zoando. Ele faz um vídeo tentando construir um raciocínio sério, entre aspas, e o final zoando, tipo assim, decide, se é o cara intelectual, então tenta manter isso, né? E se fosse intelectual não dá para manter, realmente o argumento dele não se sustenta. Falar que o Palmeiras falando que não tá entre os 6 ou entre os 10 maiores do país, tá ligado? E aí é curioso, né? Porque hoje, em campeonatos brasileiros, a gente já tem bem mais que o São Paulo, em Copa do Brasil, bem mais que o São Paulo, em Libertadores a gente chegou. E para provar que a gente não é maluco, a gente é muito difícil chegar ao que o São Paulo conseguiu em relação ao Mundial. Os caras foram para 3 mundiais e ganharam. Isso é muito difícil. Então, nunca vou ser maluco de falar, mesmo que o São Paulo, no ostracismo que se encontra, ele não é um time grande, né? Tem que ser meio doido, assim. E aí ele fala que os caras batem na gente na pior fase, né? Lembrar que esse ano aqui o Palmeiras ganhou do São Paulo de todo tipo, né? Não foi, pode falar até que foi roubado ali, mas ganhamos no Morumbi, ganhamos em casa, ganhamos de todo jeito, eliminou no Campeonato Paulista, ganhou no Brasileiro também, naquele jogo na Arena Barueri, assim, que deu até vergonha do que o São Paulo fez, que era da época do Zubeldia. Aliás, o meu problema é conhecer as pessoas. O Bop foi um defensorzaço do Zubeldia, tá? E o Zubeldia é um dos piores técnicos que pisou no futebol brasileiro dos últimos anos. Ele defendeu pra caramba. E aquilo que São Paulo fez contra o Palmeiras na Arena Barueri, no comando do Zubeldia, foi um negócio vergonhoso, assim, né? Pra quem gosta de futebol.
Mas pra gente só encerrar o assunto Lucas Bob, ele também soltou essa daqui numa semana Não, atrás. peraí, antes de você soltar essa pedrada, esse negócio absurdo, né, essa opinião que ele tem, eu já até sei qual que você vai colocar. O detalhe é que isso que ele tá falando pode envelhecer mal, né? Porque você tem uma porrada de clube aí virando SAF, você tem muito clube sendo comprado, né? Você tem muito clube e o cara falando groselha de patrocínio. A impressão que eu tenho é que todos os times do mundo podem ter patrocínio. Todos os clubes do Brasil podem ter patrocínio, menos o Palmeiras. Se o Palmeiras tiver patrocínio, aí se vendeu, aí é mecenato. E isso que ele tá falando pode envelhecer mal, porque tem um monte de clube virando SAF. Recentemente, o São Paulo estava negociando a venda da sua base para um fundo grego, pro Marinax, né, lá no Nottingham Forest. Então isso pode envelhecer muito mal. E aí ano que vem você tá vendo o cara tendo que defender SAF aqui, né? E outra coisa, o cara tem que ter muita coragem para falar isso, porque o São Paulo tomou acho que umas 10 goleadas do Palmeiras desde 2015, cara. O São Paulo foi humilhado, não tem outra palavra. O São Paulo foi humilhado numa final de Paulista. E os caras falando que o São Paulo adora bater no... Cara, é muito desconhecimento, né? Muito desconhecimento. Isso daí, esse negócio de não sei quem bate, não sei quem, clássico, velho, é realmente você tá pedindo por uma hora você ser zoado, porque esse ano que a gente bateu o São Paulo todos os jogos, sofremos com o Corinthians. Recentemente, a gente tava sofrendo com o São Paulo e ficamos 3 anos sem perder pro Corinthians. E o próprio Corinthians, às vezes, também bate mais o São Paulo, às vezes ganha mais. É normal, é clássico. Eu acho que exceto o Santos e Palmeiras, né? Santos e Palmeiras é freguesia sinistra mesmo, né? Não tem que discutir, né? Santos e Palmeiras é um que difícil ele muda, mas Palmeiras, São Paulo, Palmeiras e Corinthians sempre tem isso, então de fato não se aplica. Aí você vai pegar tipo o histórico contra o Palmeiras, contra o São Paulo em mata-mata é de fato horrível, mas igual o São Paulo, mesmo tendo vantagem contra o Palmeiras em mata-mata, ele não tem uma final que a gente tem, que esse 4-0 para mim, ele na história, ele é muito pesado, né? E fora que assim, fica o desafio aí, encontrar pelo menos 2 ou 3 títulos muito bons do São Paulo, muito, sim, históricos, que não tinham patrocínio. Porque os principais títulos do São Paulo vêm dos anos 90 para frente, né? Que é as Libertadores, Mundial, depois alguns brasileiros, e todos eles com patrocínio no peito. Se pagava pouco, se pagava mal, e os caras que negociaram mal, né? Mas tinha patrocínio também, né? E aqui ele falando do Guardiola. Detesto o Guardiola. Não gosto da figura, não gosto do jeito que o time dele joga, não gosto do que ele da ditadura de jogar futebol que ele instaurou no mundo. Caraca. Ele instaurou uma ditadura de como jogar futebol. Esse 14 anos, cara. O jeito Guardiola de jogar futebol. Vem saindo. Um cheque em branco. Cheque em branco. Eu quero ver um trabalho do Guardiola sem o cheque em branco. Trabalho sem o cheque em branco. Mesmo com o cheque em branco, ele toma piaba, porra, de vez em quando. Uma seleção já estaria bom? Cara, eu quero ver ele treinar o Valladolid. Quero ver ele treinar o Wolverhampton. Quero ver ele treinar o Lille da França. Vamos ver se ele vai bater campeão. Tem uma preguiça desse mano, velho. Sim, no São Paulo, quem que você quer? Guardiola ou Mourinho? Mourinho. Guardiola ou Klopp? Klopp. Assim, eu quero um trabalho dele sem cheque em branco, mano. E de verdade, Pedrão, você não acha que assim, hoje em dia o que se escuta é se o time não tem posse de bola, é um time pior. O time que renuncia da bola é um time que não tem tanto recurso. Assim. Não tem tanto repertório. Quem disse isso? Mas acho leitura rasa da coisa. Mas isso está dado, assim. Caralho, parece que tem um jeito de ganhar. Parece que é menor se você ganha de outro jeito. Se você se defende bem pra cacete e não toma gol... Eu acho animal. Porra, a gente é campeão do mundo se defendendo bem pra cacete. É menor o nosso título porque a gente jogou desse jeito. E como figura, eu acho ele um mala. E ele pasteuriza todos os jogadores. Cara, uma coisa que tem que admitir, ele é regular, viu? Ele é regular. A opinião dele é as duas opiniões que eu vi dele agora. Isso aqui é tipo você pegar, você imagina o Michael Phelps. Você fala assim pro Michael Phelps, você é medalhista olímpico, tá? Você nada nas melhores piscinas. Agora eu quero ver você nadar no Rio Tietê. Agora eu quero ver você ir bem nadando no Rio Tietê. Cara, é de uma bizarrice tão absurda isso aí, tão absurda. E você tem até como é que é o nome dele? Acho que é o Ranieri, né? O Ranieri que ganhou a Premier League com o Leicester, não sei como é que se diz aí, tá? Meu inglês não é bom. Mas o Leicester City ganhou a Premier League com o Leicester City. E isso quer dizer que se você botar o Ranieri no Real Madrid, ele vai ganhar? Ele vai ganhar o Campeonato Espanhol? Então esse argumento do tipo, eu queria ver tal técnico aqui para ver se ele virava, cara, isso é de um negócio tão sem embasamento, né? Uma opinião tão tirada, não sei de onde. Porque o que um técnico bom, onde um técnico bom está, na maioria das vezes, um técnico que se mantém, ele treina time bom e treina time com dinheiro. Não é muito óbvio isso?
Eu não vou falar da pessoa do cara, assim, mas as opiniões dele são de fato muito rasas, dá a impressão que ele passa, ele vai no Twitter, fala, deixa eu ver algumas opiniões aqui que geram hate, e vai lá e faz, assim, porque realmente o Guardiola, não tem que falar do Guardiola, né, cara? Tem que ter uma autoconfiança para você falar mal do Guardiola. Se você trabalha com futebol e fala mal do Guardiola, você tem que ser um gênio do futebol, velho. Você tem que ser o cara assim que, ó, se hoje aconteceu uma cagada, o Manchester City falava, tá bom, ó, o Guardiola tá com virose aqui, vem treinar no lugar dele para ver o que você vai tirar. É um negócio, é uma autoconfiança muito assustadora mesmo, né? Não tem como, né, cara? E fica esse negócio raso mesmo, né? Tipo, por causa do lance de posse de bola. Não, ninguém falou, tanto faz o que a imprensa fala. Futebol é isso. Pode ter posse de bola, pode não ter, vai ganhar. O Guardiola já ganhou também sem ter posse de bola, ganhou de todo jeito. O cara é um monstro e é isso, mano. É tipo você chegar para ele, se eu não me engano, agora tá na Cazé TV, né? É tipo chegar para ele e falar: sai da Cazé TV então, vai trabalhar aqui num jornalzinho de cidade pequena, vamos ver se você vai entregar a mesma qualidade, né? Sem o recurso ali de uma internet boa, de uma câmera muito boa, né? Da Live Mode, que investe milhões ali na Cazé TV. Então, é um negócio que dá para você aplicar em qualquer profissão, né? Sai de onde Inclusive, você tá, então, e vai e provavelmente ele deve ter um background fudido de jornalista, né, cara? Deve ter estudado pra caramba pra chegar aí. É a mesma coisa pegar o argumento dele que ele falou com o Palmeiras agora. Então, se você sem investimento, você não é bom, né? Você não tem história. Se não tiver na caseira, você não é bom. Então não faz sentido, né? Os dois argumentos que ele colocou aí, até pegando essa do Guardiola, a gente comentou que a gente comentou porque foi uma opinião que viralizou, né? Viralizou bastante essa questão do Guardiola. E lembrando, rapaziada, nós aqui estamos comentando a mensagem, tá? Não ataque o mensageiro. Isso aqui não é um negócio voltado para a pessoa do Lucas ou Luca Bop. Isso aqui são as opiniões. Isso aqui nós estamos comentando as opiniões a respeito dele. Então, sejam respeitosos nos comentários aí, é muito importante. E você tem mais alguma outra coisa para a gente colocar na tela aí? É impressionante como que o Corinthians ele consegue ser zoado até quando ganha título, né? O querido Gustavo aqui, ele postou isso aqui, ó. Jogadores do Corinthians após ganhar o título da Copa, né? Da Copa do Brasil, e os jogadores do Palmeiras após ganhar 2 Libertadores seguidas. Eu não entendi, quando a gente falou de mensagem, eu não entendi qual foi a mensagem, porque assim, a gente tá vendo uns caras mala pra caramba, pra quem viu os cortes da entrevista dos caras ali no Podpah, foi um negócio bizarro, assim, vergonha alheia mesmo. Os caras mala pra caramba com uma Copa do Brasil, que é legal. Só que assim, os caras embaixo com 2 Libertadores, né? E você deve até ver o Veiga ali, né? Com as 2 medalhas. Inclusive, nessa temporada aí, o Palmeiras tinha acabado de meter 4-0 no Corinthians. O Veiga dá uma zoada até meio tímida no Igão, que poderia ter zoado pra caramba. Eu não entendi qual que foi a mensagem. O que ele quer dizer? Sei lá, que o Corinthians tem mais estilo? Porque vestir Juliette, com todo respeito, não é exatamente o estilo, né? É só você colocar Inclusive, isso é uma cultura que a gente precisa tirar, né, velho? O cara põe um Juliette, automaticamente, já é maluco, né? Cara, isso aí é uma cultura que me cansa um pouco. Não vou mentir, não. Que é da quebrada, né? O cara ganhando 600 mil por mês. Perfeito, perfeito. É para fingir um pertencimento que você não tem, cara. Que você não tem. E aí você tem 2 jogadores com 2 medalhas da Libertadores e você tem outro com os 2 com Juliette. E os 2 são mais, em teoria, mais descolados porque estão com Juliette. Vai entender, né? Cara, é bizarro e viralizou, inclusive, DRT lá no meu grau, isso daí, e tem muita gente conversando, aí os caras começam a discutir, não, é porque o Corinthians tem aura. Mano, meu Deus, como essa palavra, esse negócio de aura, velho, que aura, bicho. O Corinthians ganhou o título, tá de parabéns, mas o Corinthians conseguiu ser zoado com o título, você vê como que tá o nível, os caras com o título da Copa do Brasil, não tem o dinheiro do título, e nessa parte aí da comemoração e tal, virou uma zoeira mesmo. Aí o chapéu, o Memphis nessa questão de estilo, o cara é bravo, o cara é embaçado, porque se veste bem, sabe se portar, é chato, é uma mala sem alça, mas pro time dele tá ótimo. Agora o Mateuzinho joga contra, velho. O Mateuzinho, quando ele quer fazer uma mala, ele joga contra. Mas é isso, né? Corintiano consegue ser zoado até com título com 2 títulos na temporada. O que eu vi nessa imagem aí, 2 jogadores de óculos e os outros 2 com medalha de campeão da Libertadores. Para mim, essa comparação ela é bem óbvia. E já diria o mestre, né? Já diria Ronaldinho Gaúcho. Os ruins são tudo marrento. E foi legal que esse lance, essa fala do Ronaldinho Gaúcho, ela viralizou com a imagem dos caras ali no Podpah, e não foi palmeirense, não, foi flamenguista, né, cruzeirense, atleticano, todo mundo começou a usar, porque realmente foi uma parada que ficou muito feia, né, porque o Corinthians tem muito disso, né, de valorizar muitas coisas. É legal o título da Copa do Brasil, mas você imagina o Corinthians ganhando com pouco tempo, a gente ganhou o que a gente ganhou aí
nessa era Abel aqui, né? Tipo, uma coisa atrás da outra, outro contar até de 2015 para cá, em 10 anos que a gente ganhou só o Corinthians, meu Deus do céu, cara, o que os caras iam farmar a aura aí é um absurdo, cara. né? A gente inclusive precisa banir a palavra aura. Deixa pra molecada. Se você tem até 18 anos, você pode usar. Não tá proibido. Fechado, meus amigos. Ó, mais um vídeo para vocês. Deixa aí no comentário 2 vídeos a respeito das opiniões do Luca Bob falando do Palmeiras, né? Outra do Guardiola e essa aí também falando do corintiano aí, comparando as duas situações. Cara, enfim, deixa nos comentários também se você gosta desse formato que a gente voltou a fazer, né? A gente pega, na verdade, os conteúdos que estão em alta, assuntos que estão em alta, e a gente comenta aqui do nosso jeito, do nosso estilão. Normalmente as nossas notícias são mais travadas, aquele formato mais quadradão que vocês conhecem. Aqui a gente pode falar de uma maneira mais solta, e eu acho que os vídeos ficam mais curtos também, que vocês preferem. Valeu, tamo junto, um abração para vocês e até o próximo vídeo. Deixa o like aí, é importante.